Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Alfredo Erner, sou estudante do doutorado em música da UFMG, na linha de música e cultura. O título da minha comunicação é o seguinte: Modernismo e Música Brasileira, uma análise músico-literária da canção Iracema Voou, de Chico Buarque. Então, na introdução do meu trabalho, dessa comunicação, eu desenvolvo um pensamento sobre as relações entre o modernismo e a música popular. Esse modernismo a qual me refiro é o modernismo de 1922, orquestrado principalmente por Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros intelectuais paulistas. Desse modo, delimitando mais ainda o tema desse trabalho, o que eu pretendo aqui é estudar a relação do modernismo de 1922 e a canção Iracema Voou, de Chico Buarque de Holanda. O objetivo, então, geral desse trabalho seria fazer análise dessa canção Iracema Voou, que está presente no disco As Cidades, de 1998, a partir das relações que ela estabelece com a moderna literatura brasileira, sobretudo com o pensamento estético de Mário de Andrade. Visto que o modernismo é uma experiência muito ampla, variada, teve várias configurações, né, em diferentes estados do Brasil. Então, assim, a gente estabeleceu aqui estudar essa relação da canção Iracema Voou, especificamente com o pensamento musicológico e literário de Mário de Andrade. O problema do nosso trabalho é o seguinte: o texto surge a partir dessa indagação, né, dessa problemática. Como a canção Iracema Voou se interrelaciona com o universo estético da literatura moderna do Brasil? De que modo ela estabelece relações estéticas com a literatura modernista, principalmente a literatura modernista na perspectiva de Mário de Andrade? Então essas são as indagações que movem todo esse trabalho, né, toda a construção desse trabalho. A gente parte de uma hipótese. Em linhas gerais, a gente defende nessa comunicação que essa canção Iracema Voou, ela está pautada por um intenso diálogo intertextual com a poesia modernista brasileira. Procedimentos utilizados nessa obra, nessa canção, eles têm uma estreita relação com procedimentos utilizados e defendido pelos poetas e ideólogos do movimento modernista. Quais procedimentos? Alguns a gente levanta aqui. A linguagem coloquial, o uso da ironia, a sintaxe não linear, a reconstrução da tradição literária brasileira e a utilização da linguagem como síntese. São, a princípio, elementos que a gente percebe e relaciona com o pensamento de Mário de Andrade. Principalmente em um livro do Mário de Andrade, lançado em 1924, chamado A Escrava que Não Era Isaura. O segundo item desse trabalho eu intitulei da seguinte forma: As canções de Chico Buarque e a moderna poesia brasileira. Aqui eu vou traçar um paralelo entre as canções de Chico Buarque e a poesia moderna brasileira. Eu não posso dizer a obra do Chico Buarque, porque a gente sabe que Chico Buarque é um compositor cuja obra é muito vasta e ela extravasa a questão da canção, né? É uma obra que contém aí romances, que contém novelas, que contém peças de teatro, musicais. Então a gente se concentra aqui nesse trabalho nas canções do Chico, especificamente aquelas canções que estão no disco As Cidades, e mais especificamente ainda a canção Iracema Voou. Algumas operações estilísticas utilizadas pelos escritores da literatura moderna brasileira estão presentes na construção da obra de Chico Buarque. Aqui a gente entende a obra de Chico Buarque como um todo, né? Ela tem mais de 300 canções, a obra do Chico. De uma maneira geral, a gente percebe que há esses elementos que eu aqui vou elencar como uma concepção estética do Chico Buarque, né? Como um modus operandi de sua composição. Para usar um termo do Luiz Tati, um autor que eu sempre trabalho com ele, um dos criadores da semiótica da canção,
a gente pode dizer que aqui resume um pouco da dicção de Chico Buarque. A maneira de Chico Buarque compor e de organizar o discurso musical e o literário. Então, o primeiro elemento é a inserção do cotidiano. A gente vê na obra do Chico Buarque essa preocupação em trazer a vida ordinária, a vida diária, a experiência cotidiana do brasileiro para dentro da canção. A linguagem coloquial, o Chico Buarque, assim como os modernistas, tem essa preocupação de trazer para a canção essa fala brasileira que é falada nas ruas, no dia a dia. De certa maneira, sendo contra, poderíamos dizer assim, aquela linguagem pomposa, aquela linguagem túrgida, romantizada, né, própria da literatura mais acadêmica brasileira. Né? Estou me referindo aqui mais ao romantismo, parnasianismo, né, que tinha essa linguagem mais floreada. Né? Então o Chico ele vai um pouco na contramão disso, né, assim como os modernistas, procurando trazer uma linguagem mais coloquial, mais direta. A concisão, essa é uma marca também do Chico Buarque. Nós vamos ver que nessa composição Iracema Voou são apenas 2 estrofes, mas nela se desenrola todo um conjunto de narrativas, de percepções, de leitura sobre o Brasil. Mas o Chico sempre pauta por esse procedimento menos, em dizer muito, se utilizando de poucos recursos. O uso constante da ironia, que é uma marca também, principalmente da poesia oswaldiana, a utilização da paródia. Em algumas canções do Chico também ele usa o efeito parodístico. Eu vou ler a letra da canção, mesmo assim, sabendo que canção é a união de um elemento literário com um elemento musical, né? Defendendo aqui o que pensa Luiz Tati, né? Que os efeitos de sentido produzidos pela canção só é possível quando a gente estuda de que forma se relaciona esses 2 domínios semióticos, letra e música. Mas aqui eu estou apelando à memória do leitor, do nosso interlocutor, porque é uma canção bastante conhecida, então acreditamos aqui que o leitor já esteja por dentro, já conheça a melodia e a sonoridade dessa canção. Então, Iracema voou. Iracema voou para a América, leva roupa de lã e anda lépida. Vê um filme de quando em vez, não domina o idioma inglês. Lava chão numa casa de chá. Tem saída ao luar com um mímico. Ambiciona estudar canto lírico. Não dá mole para a polícia. Se puder, vai ficando por lá. Tem saudade do Ceará. Mas não muita. Um dia afoita, me liga a cobrar. É Iracema da América. Então essa é a letra do Chico. Qual o conteúdo dessa canção? O tema abordado, em nossa visão, principalmente é a questão da imigração de mulheres brasileiras que buscam condições de vida melhores nos Estados Unidos da América. Resumido na canção simplesmente como América. A canção diz, Iracema voou para a América. As dificuldades encontradas por Iracema no percurso são muitas. Algumas eu elenquei aqui. A comunicação em língua estrangeira, quando a canção diz, não domina o idioma inglês. O estabelecimento no mundo do trabalho, quando a canção diz, lava chão numa casa de chá. A ilegalidade, não dá mole para a polícia. Se puder, vai ficando por lá, diz o sujeito lírico da canção. Ou seja, Iracema vai vivendo de maneira irregular dentro daquele país. As condições climáticas também. Leva roupa de lã e anda lépida. Essa canção, em nossa percepção, ela tem uma forte ligação, um forte conluio com o modernismo de 22. Em quais aspectos? A letra poética é eminentemente visual, composta de recortes narrativos, embora possamos extrair dela uma história. A gente vê que tem toda uma história. A narrativa de Iracema, que sai do Ceará, que vai para a América, que encontra dificuldades, que sente saudades do seu estado e do seu país. Mas a gente vê que a linguagem é composta de uma maneira cinematográfica, a partir de recortes narrativos. Né? Então há todo um jogo fragmentário e poético, né, que vai tecendo essa narrativa da canção. E de maneira muito sintética, diga-se, né? São apenas 2 estrofes. O discurso da canção é coloquial e marcado por um lirismo levemente irônico, que é uma marca bem buarquiana.
E nesse discurso, o eu lírico nos mostra as pequenas experiências cotidianas do sujeito imerso no mundo fragmentado das cidades. É o que a canção mostra, esse sujeito que se aventura numa grande cidade e vive esse mundo fragmentado, de experiências fragmentadas. E o Chico procura captar isso na própria estética de sua canção. A letra poética trava um nítido diálogo com a tradição literária brasileira. No caso, com o romance Iracema, do escritor cearense José de Alencar. Passamos a comentar um pouco dessa relação entre as duas Iracemas. As duas Iracemas, elas são cearenses e deixaram a família para se aventurar em outra vida. Estou aqui também apelando à memória do interlocutor para o romance que já virou um cânone da literatura brasileira, o romance Iracema, de José de Alencar. Elas representam um confronto de diferentes culturas, já que existe um contato amoroso com a figura do estrangeiro, tanto a Iracema do Chico como a Iracema do livro de José de Alencar. Na realidade, o que a gente percebe é que o Chico Buarque faz uma espécie de síntese atualizada do romance de Alencar, apontando para os aspectos mais recentes dos processos de dominação social. O José de Alencar fala do confronto e da dominação do homem branco sobre o ameríndio, do europeu, e o Chico Buarque traz essa dominação, esse processo de colonização para a modernidade. Ou seja, a colonização acabou. Na visão da canção do Chico, não, ela tomou outros formatos, outras configurações. E aqui eu recorro a um autor, Michel Foucault, quando ele fala que o poder na modernidade está diluído, ele é capilar, né? Ele fala na microfísica do poder. Então o Chico Buarque está mostrando que existem outras formas de dominação da modernidade. Poderíamos dizer outros processos de neocolonização. E essa Iracema do Chico exatamente sofre esse processo de neocolonização, quando migra do Brasil para os Estados Unidos. Sobre os elementos musicais, vale um breve resumo. O tratamento musical da canção, ele procura não sobrepujar o texto e ele se concentra principalmente nas cordas friccionadas, dando à canção uma atmosfera de leveza. E tudo isso está ligado à questão da letra também, né? O arranjo do Luiz Cláudio Ramos, o músico do Chico Buarque, né, da banda do Chico Buarque, procura trazer essa sensação de leveza através das cordas friccionadas. E também através de uma economia de timbre. A concisão da letra também está na concepção musical. Por isso há um procedimento musical que prima pela concisão e pela economia de timbres. Eu digo aqui nessa comunicação. A presença do foxtrot, que é o ritmo em que a música é tocada, ela também é muito significativa. Ela localiza a gente do ponto de vista espacial, né? A Iracema está na América, nos Estados Unidos. O foxtrot é um ritmo que sintetiza um pouco essa cultura, um pouco da elegância, né? Traz um pouco no nosso imaginário essa ideia da elegância, né? E dessa ideia de civilidade, né, do povo americano, né? Ficou marcado por isso, esse ritmo. E ele imprime na canção, eu entendo, um certo tom de ironia, em virtude das dificuldades enfrentadas pela personagem da canção, né? Ela enfrenta inúmeras dificuldades, mas por trás de tudo aquilo tem um ritmo que denota uma certa elegância, né? Então, eu percebo um leve tom de ironia do Chico Buarque na utilização do próprio ritmo americano para pontuar a vida da Iracema. Então, a guisa de conclusão, a gente, depois de comentar todos esses aspectos da relação entre modernismo e música popular, a gente entende o seguinte: relacionando a canção Iracema Voou, de Chico Buarque, com a moderna literatura brasileira, especificamente o pensamento de Mário de Andrade. No plano da letra, a gente vê que há um processo de construção que mantém uma estreita ligação com a série literária. O texto de Chico Buarque busca atingir a síntese e a rapidez do lirismo moderno, gerando uma linguagem poética que, mesmo com a visível capacidade de narração, mostra-se fragmentada e compostas com a sintaxe não linear. Tudo isso o Mário de Andrade defendia em seu livro A Escrava que não era Isaura. Essa rapidez da linguagem, esse poder de síntese, essa camada visual trabalhada de maneira poética. No que se refere à música, o segundo ponto, há uma clara convergência entre o processo de criação poética do texto e a concepção musical da canção. Isso pode ser observado no arranjo musical conciso,
composto com texturas musicais leves e na forte ligação das escolhas musicais com o conteúdo da letra. Então a gente vê que há aí uma ligação muito forte da concepção musical, a economia de timbres, a sonoridade suave da canção com o efeito poético que a letra traduz. Então agradeço a atenção de todos.